Salve, galera! Estamos aqui no nosso curso Doutrinário Umbandista. Meu nome é Gilberto Melo, sou professor aqui do Centro de Estudos Espiritualidade Livre e estou ministrando com muito orgulho esse curso aqui para vocês. Na última aula a gente conversou um pouquinho sobre a história da Umbanda, né? Como foi a sua concepção aqui no plano físico. Se você ainda não assistiu essa aula, volta na aula anterior porque é muito importante que vocês façam um acompanhamento do desenvolvimento do nosso curso, tá bom? O segundo ponto que é bem interessante aqui, que a gente vai analisar agora, é como a Umbanda evoluiu desde a sua formação. Então, na última aula, a gente viu qual foi a origem da Umbanda no plano físico. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a Umbanda se desenvolveu. É muito natural que uma religião absorva da religião antecedente, vamos dizer assim, muitas características. Isso é assim no mundo todo. Se a gente fizer uma leitura, por exemplo, das divindades greco-latinas, a Roma, a gente vai perceber que existe um traço muito forte da religião antiga, né, dos gregos. E se a gente for fazer cada vez mais anterior, a gente vai ver que sempre, né, a cultura subsequente absorveu parte da cultura anterior. A Umbanda, ela absorveu muito de três ramos principais, que é o africanismo, vindo através dos negros escravos, que vieram aí durante mais de 300 anos de escravidão. Então toda a cultura negra veio junto com esses escravos. Veio também um pouco do cristianismo europeu, e veio da pagelança indígena. Se a gente parar para analisar, basicamente essa é a nossa estrutura formadora, né, da população brasileira. Nós temos aí uma ligação direta com negros, brancos e índios. E esses três sistemas influenciaram muito fortemente a Umbanda. Então, vamos lá. Primeiramente, o cristianismo. O cristianismo trouxe para nós muita coisa. O europeu, o homem branco, né? Ele trouxe muita coisa para a Umbanda. O sincretismo religioso talvez seja uma das ações mais fortes que a gente vai visualizar. Esse sincretismo religioso é o quê? É a associação entre elementos africanos com elementos cristãos. Então, por exemplo, você vai ter lá, cada orixá é associado com um santo católico. Então você vai ter Oxum, Nossa Senhora da Conceição. Você vai ter Inhansã, Santa Bárbara, Ogum, São Jorge. Dentro desse sincretismo, então, por que isso acontecia, Gilberto? Porque o homem branco, ele demonizava a cultura africana. Então, uma religião, para que ela pudesse existir, então, obviamente, eu tinha que associar. Além do que, o homem branco catequizava os negros escravos. Então, no momento que eles chegavam aqui, eles não podiam louvar mais os seus orixás, não lhe davam mais essa permissa. Mas ele começou a identificar pontos em comuns entre as lendas dos orixás e alguns santos cristãos. Então, por exemplo, Santa Bárbara, que cai um raio na sua lenda. Associou, obviamente, ao raio de Inhansã, além de Santa Bárbara ser uma santa geniosa, tanto quanto Inhansã o é. Você vai ter lá um Ogum guerreiro, você vai ter um São Jorge que luta com o dragão. Então eles começaram a fazer essas associações, tanto por uma questão de aceitação, né, da cultura aqui, quanto também por uma questão assim, de absorção. Com o tempo eles acabaram absorvendo também um pouco do cristianismo. Outros elementos muito comuns que nós temos do cristianismo dentro da Umbanda é o uso da cruz, por exemplo, muito usado em pontos riscados, inclusive é um dos pontos de Oxalá. Pessoal, quem não tem afinidade com os orixás, não se preocupe, a gente vai ter um módulo específico, que é o módulo 2, só sobre orixás. Então vocês vão aprender a fundo cada um desses orixás, tá? Mas é interessante desde já vocês irem fazendo suas pesquisas, estudando um pouquinho sobre eles, tá bom? Um dos símbolos de Oxalá é a cruz, né? A cruz que também é associada a Jesus, que dentro da mitologia judaico-cristã foi crucificado. Nós temos também a forte ética cristã. Então muito, por exemplo, caridade, humildade, amor, fé, resignação, resiliência, que são coisas que nós trabalhamos muito dentro da Umbanda, deriva dentro da moral cristã. Então muitas pessoas consideram a Umbanda uma religião cristã por causa dessa associação.
né, com os valores cristãos. Os valores cristãos também fazem parte da Umbanda. Então essa coisa de que a Umbanda não tem Jesus é mentira. Nós temos Jesus e louvamos ele na figura de Oxalá dentro do sincretismo. Outra questão, lembrando que o espiritismo nasceu na Europa. Então, o que nós temos de espiritismo, muitos centros, muitos terreiros de Umbanda utilizam a base kardecista também. Existem terreiros mistos, né, de mesa branca e Umbanda, alguns terreiros que trabalham fortemente. E o contato mediúnico, querendo ou não, Allan Kardec foi o codificador, foi aquele que deu meio que o pontapé inicial para a forma como nós enxergamos a espiritualidade hoje, de uma maneira bem livre. Então a Umbanda também absorve muito da mediunidade, dos tipos de mediunidade, da maneira como ela se posiciona, dos campos astrais. Então a gente pegou isso do homem branco. Isso foi evoluindo ali dentro da Umbanda. Do africano, do negro, do escravo que veio, nós pegamos o culto aos orixás. Lá na África o culto era muito tribal, cada região cultuava um ou determinados orixás. Chegando aqui no Brasil, esses escravos se dividiam entre várias fazendas espalhadas pelo Brasil todo. Então pode ser que algum africano que cultuava em Yansan foi para uma senzala que tinha pessoas que cultuavam Oxum, Ogum, Exu. Então já não se cultuava mais os orixás individuais. Então foi quando eles começaram a cultuar todos os orixás juntos. Por isso que nos nossos congás, nos nossos altares, nos nossos pejis, que são sinônimos para altar dentro da Umbanda, nós cultuamos todos os orixás juntos, porque é como uma representação à Mãe África. Então, já que cada um cultuava o seu orixá, juntou todos os orixás e começaram a ser cultuados juntos. Mas lá na África, sobretudo na época, o culto era muito tribal. Então nós pegamos o culto aos orixás, nós pegamos muito da magia africana, a magia simbólica, a magia que usa pedaços de cabelo, unhas, que é o que nós chamamos de magia simpática, né? Que usa elementos que já tiveram contato com outro elemento em algum outro momento. Nós pegamos da cultura africana também, o culto aos ancestrais, que são aqueles que já se foram, que já partiram, que também bate muito com o contato mediúnico que nós absorvemos do espiritismo. Nós pegamos do índio a pagelança, o uso de ervas, o uso de elementos naturais, as nossas entidades como os caboclos que representam o arquétipo do índio. Então cada linha dessas que eu citei tem o seu representante. Do africano nós temos o preto velho, do Exu, do europeu nós temos os Exus e Pombagiras. Dos caboclos, né, do povo da terra, do povo do Brasil, dos índios brasileiros, nós temos a figura do caboclo. Então a Umbanda, além de ser uma religião 100% brasileira, que nasceu na terra Brasil, também é uma religião que dentro dela está incutido muito da nossa história, né, dentro da nossa demografia também. Então nós absorvemos isso. Com o tempo, a Umbanda ela foi se desenvolvendo dentro daquele sistema. De 1908 para mais de que 2.000 anos, mais de 2010 anos, a gente já evoluiu bastante, obviamente. Então muitas outras linhas foram sendo agrupadas na Umbanda. Lembra da frase que eu disse na última aula, que o Caboclo das Sete Encruzilhadas instituiu que qualquer espírito que se propusesse a caridade seria bem visto? Exatamente isso. Então, se qualquer espírito que se propusesse a caridade seria bem visto, com o tempo, outras linhas foram sendo anexadas às falanges de Umbanda. Então, enquanto no início a gente tinha lá Preto Velho, Caboclo e Herê, com o tempo vieram as manifestações dos Exus, guardiões, protetores, guerreiros, reis, imperadores. Com o tempo, as Pombagiras, a linha do Oriente, o povo cigano. A gente vai estudar mais especificamente também no módulo 3 sobre linhas de Umbanda, tá? Então não se preocupem com relação a isso também não. Mas por hora, só para vocês entenderem que a gente teve todo um avanço e que linhas foram anexadas. Uma pontualidade bem bacana de destacar é o culto às Pombagiras. Lembrando que as manifestações de Pombagiras a gente não sabe exatamente quando começou no plano físico, mas tem relatos aí que antecedem os anos 40. Imagina se hoje nós somos um país extremamente machista, onde a mulher ainda ganha menos que o homem, onde a mulher muitas vezes passa por situações muito desconfortantes só por ser mulher. Agora imagina nos anos 30, nos anos 40, nos anos 50, manifestar uma entidade feminina
que empodera as mulheres. Porque se tem uma coisa que Pombagira faz é empoderar a mulher. Então, falando palavrão, a gente vai entender que tudo isso tem um propósito, bebendo, dançando, se divertindo. A Umbanda está sempre à frente. Ela está sempre um passo à frente. A Umbanda é o futuro. Eu até arrepio falando com vocês assim dessa energia que eu gosto tanto, tá? Então, pessoal, só para vocês entenderem que a Umbanda foi evoluindo. Algumas casas, elas se mantiveram muito presas ao início, outras se abriram. Então nós temos várias vertentes de Umbanda hoje. Nós temos o que nós chamamos de Umbanda raiz, que seria uma Umbanda mais tradicional. Nós temos a Umbanda esotérica, que é uma Umbanda que mistura elementos de magia, de esoterismo, símbolos mágicos. Nós temos uma Umbanda, um bandomblé, como é chamado muitas vezes, ou Umbanda de nação, que é uma Umbanda muito próxima ao culto dos orixás dentro do candomblé. O candomblé é uma religião totalmente diferente da Umbanda. Nós temos aí, por exemplo, hoje em dia a Umbanda Daime, que é uma associação entre a Umbanda e o Santo Daime, que também é uma outra coisa. Então, assim, é muito importante vocês entenderem que Umbanda é Umbanda. A nossa Umbanda praticada aqui, que é o meu berço espiritual, é a Umbanda esotérica, porque eu também tenho uma fé com a magia. Eu também sou iniciado dentro da magia e trabalho a Umbanda dessa forma. Mas esse curso não está aqui para formar vocês em nenhuma escola de Umbanda, mas tratar de maneira muito didática os assuntos que envolvem essa religião, tá bom? Então não importa se o seu terreiro é de alguma dessas vertentes que eu falei, ou de vertentes mais novas. Por exemplo, o pai Rubens Saraceni, que é já faleceu, né? Que Deus o tenha em muito bom lugar. O pai Rubens Saraceni foi um pai de santo que desenvolveu também uma metodologia particular, que é conhecida como Umbanda Sagrada, que é mais uma vertente da Umbanda. Então é muito importante a gente analisar que existem hoje várias Umbandas que foram agrupando. Além disso, cada casa de Umbanda é diferente, porque a casa de Umbanda ela é a cara do sacerdote. Então, assim, cada casa vai ser diferente, vai ter princípios diferentes. Vai ter casa que vai cuidar de Ogum com vermelho, vai ter casa que vai cuidar de Ogum com azul, vai ter casa que vai cuidar de Ogum com verde. Vai ter casa que vai considerar o dia de Oxalá a sexta, vai ter casa que vai considerar o dia de Oxalá o domingo. Vai ter casa onde Exu não vai incorporar, vai trabalhar só no astral. Vai ter casa que vai trabalhar só com Exu. Vai ter casa onde os ciganos eles manifestam na linha do Oriente, não existe linha do cigano. Vai ter casa que vai ter linha do cigano. Então não existe uma casa melhor não, tá? Existe uma casa para cada tipo de frequentador. Se o universo te uniu àquele local é porque existe algo ali que você possa oferecer ou que você possa doar, né? A gente sempre pensa no receber, esquece que a gente também está aqui para doar. A Umbanda, então, ela foi evoluindo, hoje em dia ela já é considerada uma religião, tá? Durante muito tempo tinha-se essa ideia de que talvez fosse uma seita, hoje em dia a Umbanda é reconhecida como religião e o umbandista tem direito a realizar os seus ritos e se for preciso até pedir a reforço policial para evitar que como a Umbanda é uma religião que ainda tem muito preconceito, então muita gente critica, não gosta, causa algum tipo de desconforto ao praticante, tá bom? Mas a gente vai falar um pouquinho também sobre o quanto nós umbandistas contribuímos para essa permanência da Umbanda de maneira tão negativa. Porque a Umbanda, gente, vocês vão ver ao longo do curso, é uma religião linda, é uma religião fantástica, de muito impulso, de muito crescimento, de muita luz. A Umbanda evoluiu. Chegamos aí agora no século 21, o século da modernidade. A Umbanda continua. Ela encontrou hoje, através da internet, muitos pais de santo, muitos sacerdotes religiosos, estão no YouTube dando conteúdos incríveis. Existem muitos cursos maravilhosos de Umbanda. Hoje em dia a gente tem grupos, né, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, só para falar da religião. Então meio que dá uma força maior, né? A gente consegue, como é que eu posso transformar isso em palavras? A gente consegue se unir melhor. Então hoje em dia o conhecimento também, durante muito tempo a Umbanda foi muito hermética, só quem estava ali conhecia, o sacerdote não aceitava coisas de fora. Hoje em dia não, hoje em dia está bem legal. Por exemplo, vocês que estão aí na casa de vocês fazendo esse curso de Umbanda. E é uma honra para mim muito grande poder lecionar esse curso para vocês. Então esse foi o desenvolvimento da Umbanda. E ela acompanhou o desenvolvimento do mundo.
né? Então, por exemplo, a Umbanda aceita muito bem as questões homoafetivas. A gente vai ter uma aula específica sobre a Umbanda e certos assuntos mais polêmicos. Mas a Umbanda lida muito bem com a homossexualidade. Nós entendemos a questão de polaridade energética. A Umbanda foca no empoderamento feminino desde os anos 40, com as pombagiras. A Umbanda foca no respeito. Ela surgiu justamente para que qualquer espírito tivesse voz, seja negro, seja índio. Então a Umbanda não trabalha com preconceitos. A Umbanda vem ensinar para nós, por exemplo, hoje em dia, a Umbanda, inclusive, ela tem agrupado e aceitado referências muito atuais. Por exemplo, o Reiki, que é uma modalidade de terapia holística, está sendo aplicado em vários terreiros de Umbanda pelo Brasil. Hoje em dia, até em centros espíritas, entidades vinculadas à Umbanda são muito bem recebidas para fazer atendimentos. Então, assim, realmente a Umbanda ela tem assumido novas características. As entidades, hoje em dia, elas têm todo um posicionamento, um trejeito diferente, uma manifestação nova. Então, são coisas, assim, que para nós, da religião, é fantástico, é bom demais de poder visualizar na prática essa evolução. Então, é isso. A Umbanda evolui, nós evoluímos, a vida evolui e é a vida que se segue. Tá bom? Pessoal, na apostila tem mais um assunto bem legal sobre isso. Lá também tem alguns exercícios que eu gostaria muito que vocês fizessem, porque isso soma bastante a fixação do conteúdo. Que a grande Deus abençoe a todos vocês e a gente se vê aí na próxima aula, tá bom? Dúvidas, experiências são muito bem-vindas a ser compartilhado lá no nosso grupo. Que o nosso Pai Oxalá nos abençoe, que o nosso Pai Exu abra sempre os nossos caminhos e até o próximo vídeo.